Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí desse lado. Estamos começando o nosso BucklerCast. Hoje vai ser um dia super especial para a gente está recebendo várias pessoas muito importantes e muito legais aqui, tanto do mercado fitness quanto de fora do mercado fitness, porque o BucklerCast está feito para isso, para vocês, para a gente aumentar a barra e elevar o intelecto de vocês e de todo o mercado fitness para que a gente consiga trazer mais assuntos interessantes para a mesa. E hoje, antes da gente começar, os nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. Gabi, traz aqui, por favor. Aqui a gente lançou essa camiseta aqui, essa shirt aqui, oversize, lá na Arnold, fez tanto sucesso, tantos pedidos que a gente vai começar a ter uma série aqui, de uma linha dessas camisetas da coleção Queira Mais Que os Outros. Então, fiquem ligados aí, que a gente vai ter em vários lugares, vai ter aí, ó o nosso modelo aí. Gabriel, um monstro. É isso. Então vão ter várias estampas legais aí. E é isso. Isso aqui é do Dudu. Essa é do Dudu. Deixar. Essa já tá reservada. Obrigadão. Essa tá reservada já. E ó, o Gabi já deu um spoiler, mas agora eu vou apresentar oficialmente esse cara aqui, ó. Dudu Neto, o sócio-diretor técnico da Bodytech, entre outras coisas. Obrigado por ter vindo aí, Dudu. Pô, obrigado aí pelo prazer. É um prazer estar aqui com vocês. Já demonstrei várias vezes para vocês a satisfação de trabalhar com vocês. Vocês realmente são diferenciados. E vai ser bom contar um pouquinho aqui da minha história para vocês. Você só subiu o sarrafo um pouquinho. Mas vai ser um prazer a gente bater esse papo aqui. Muito bom, Dudu. E comigo aqui, para acompanhar esse papo, meu braço direito, braço esquerdo, senhor Mário Calfati. É isso, é isso. Obrigado, Dudu, obrigado pelo seu tempo. Acho que a trajetória do Dudu dispensa apresentações, né? Eu falo que é uma coisa que eu falo muito aqui, cara. O Dudu é o cara que, na vida, você precisa escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore. Eu sei que o Dudu já escreveu 3 livros, sei que ele já teve filho, só não sei se ele já plantou uma árvore. Não, árvore ainda não, tá faltando. Ainda falta árvore, então. Essa parte mais fácil, o resto ele já fez. Muito bom, Dudu. Bom, vamos começar o nosso papo aqui. Eu acho que é óbvio que você é uma figura que dispensa comentários aqui e apresentações, principalmente para o nosso mercado, mas a gente está fazendo um podcast que é para abrir, né, para outros mercados, estourar a bolha. Então, conta um pouquinho da tua história pra gente, de onde você começou, cara. Vi que Legal. você já tá com mais de 20 anos da... Pô, quem dera que fosse só 20. Vou falar a minha idade aqui. Não, eu tenho, acho que, mais de 35 anos no mercado fitness. Eu comecei sempre trabalhava com esporte, fiz educação física. Minha carreira minha família vinha também do esporte, por incrível que pareça, do basquete. Eu sou apaixonado por basquete, joguei mais de 10 anos, só que a baixa estatura chegou uma hora que não tinha mais como sobreviver jogando. E durante muito tempo eu trabalhei com basquete, com preparação física. E depois, nos anos aí 80, 85, 90, começou a surgir esse boom de academia. E eu não podia imaginar, eu fui por conta da preparação física, fui para a sala de musculação. E foi na sala de musculação que eu comecei a ver a questão, cara, eu quero ser diferente, não dá para ser mais um. Na época a gente tinha muita dificuldade de aparecer no mercado, né? E aí eu fui para a área de coletivas. Acredito que tudo que eu consegui na minha vida foi dando aula de coletivas. Então comecei dando aula de coletivas, o Brasil é o país no mundo onde tem o maior celeiro de celebridades da aula coletiva. E principalmente no Rio de Janeiro, a ginástica localizada, que sempre foi ainda é, a gente tem talvez, no Rio a gente tem 25 unidades, eu diria que eu tenho 15 professores que diariamente movimentam de 300 a 400 CPFs por dia nas aulas. E assim, não tem academia, não tem lugar no mundo onde a gente tem uma quantidade tão grande de aulas coletivas e pessoas tão relevantes para a gente, e a gente sabe da importância da comunidade, da criação de tribo para uma academia. E acho que hoje em dia a Bodytech, acho que o grande diferencial dela passa por isso. E foi uma coisa que eu ajudei muito a contribuir por isso, porque eu vinha e sei lidar com essa galera, entendeu? Uhum. E aí, a partir desse momento de atividade coletiva, eu sempre gostei de estudar muito.
E aí comecei a fazer pós-graduação, mestrado, trabalhei em universidade. Tinha feito, na época, abri uma academia minha, uma academia pequena em Copacabana, onde eu tinha uns sócios, depois fiquei sozinho, uma academia, sei lá, de 300 metros quadrados, onde eu conseguia ter 600 clientes. Caramba. Mas dava aula, 11 aulas por dia. Todas as academias no Rio, aquela época o nome da academia era Multifit, ficava ali no Posto 6. Aí depois fui para Ipanema para um novo empreendimento. E aí foi onde surgiu a Bodytech. Na época tinham três unidades. E um grande amigo meu, que era ainda é um dos sócios da academia, ficou lá me perturbando para ir para lá, mas eu tinha minha academia. Eu falei, como é que eu vou sair da minha academia para trabalhar em outro lugar? Não tem como, e era muito próximo. E na verdade o que estava acontecendo é que eles precisavam de aluno. A academia tinha um professor muito importante no Rio que morreu, tinha falecido, e eles perderam todos os alunos. Então o objetivo deles era me levar lá por conta disso. Eu estava começando a ter um problema de relacionamento com a minha sociedade. E aí, durante 2 anos, o cara, uma vez a cada bimestre, ele ia lá me perturbar. Aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, vou ouvir a proposta deles. E aí a proposta, eu fui muito claro para ele. Eu sei que o objetivo dele era levar meus alunos, que ele precisava de movimentar a academia. E eu fui com já um pensamento de querer diminuir minha carga horária e talvez ir para a gestão, só que eu não tinha o menor conhecimento, não sabia nada nem do que era, só tinha experiência. E aí fui diminuindo, vim para a Bodytech e aí consegui resolver um problema para ele, levei acho que 350 alunos de um dia para o outro e aí ganhei o status de Salvador da Pátria. Para a Bodytech, como é que foi Eu isso? vim como professor e com uma possibilidade de ter um cargo, de ter uma sociedade no futuro, mas era um início de namoro, mas eu apostei muito. Na época era o Zé Antônio da Rosa, que era o sócio fundador da Bodytech. A gente tinha 3 unidades e ele estava com um projeto mesmo de expandir muito. Era a Bodytech da Visconde de Pirajá, da Barão da Torre e da Gomes Carneiro, num raio ali. Mas a gente estava com um projeto muito audacioso. Aí eu peguei, logo depois, fiquei como coordenador de atividades coletivas. E aí, depois de 2 ou 3 anos, foi quando entrou o grupo do Acioli. E aí eu tive a notícia e falei assim, cara, infelizmente eu não vou conseguir te dar a tua participação, mas entra com a gente nesse negócio. E veio o grupo, a gente já estava com 5 unidades na época, e veio o grupo do Acioli, que já estava muito, o Urquiza, o Marcelo Viana e o Acioli já vinham com uma proposta muito interessante de nacionalizar a empresa e talvez até abrir IPO, internacionalização. Então ganhou uma robustez muito grande. Isso que ano que era, mais ou menos? Foi 2005, 2006. 2005, 2006. Nessa época não tinha esse furor de franquear e... Não, Quem que eram as praticamente não. principais ali na A época? Companhia Atlética era um player muito importante. Tá. A Runner sempre foi a grande estrela do Brasil todo mundo tinha como referência. A Reebok tinha uma marca, sempre teve uma marca muito importante, mas sempre ficava restrito a poucas unidades. E a referência no mercado de academias, apesar de não serem muito robusta, era a Fórmula. A Fórmula sempre foi colocada no Brasil, né? A Fórmula era São Paulo e Campinas, e tinha em BH também, né? A BH também tinha. Sempre foi a referência como academia, sabe? Não Sim. em quantidade, mas em qualidade. E eu vim para São Paulo uma época, quando eu tinha minha academia em Copacabana, para trabalhar como professor. O Delia, Na época, Fórmula. na Fórmula. O Delia, na época, era o gestor da academia, ele teve uma sacada, ele perdeu um professor muito importante na Fórmula, que hoje em dia é até nosso personal lá. O cara pediu demissão e ele resolveu fazer uma inovação. Ele trouxe 4 professores do Rio, então a gente ficou praticamente durante 1 ano e meio. Eu abria mão de dar aula na minha academia, era uma puta remuneração, eu fiquei bastante animado. Passava 1 semana em São Paulo e a gente revezava o mês. Cada semana vinha um professor do Rio. A gente ficava hospedado num flat aqui e dava 4, 5 aulas por dia e voltava para o Rio. Quando eu conheci o mercado de São Paulo, eu ficava impressionado que a academia, você não conseguia fazer não tinha um day use. Era proibido você entrar na academia, parecia que a Globo toda treinava no Eldorado. Foi o primeiro contato que eu tive com a marca Fórmula, entendeu? Sim. E aí, nessa vinda do grupo do Acioli, houve uma profissionalização muito grande, todo mundo era do mercado financeiro. Eu me lembro das primeiras reuniões que eu sentava, eu mandava mensagem pro meu irmão, o que é EBITDA? O que é DRS? Não sabia nada, traduz para mim. Mas eles vieram com uma proposta muito interessante de crescimento, de expansão do negócio.
E aí, logo depois, com o crescimento, várias pessoas saíram. Aí houve a proposta da gente virar sócio da operação. E foi, assim, ao longo desse ano, e acho que é o grande marco. E acho que eu tive a oportunidade de aprender com muita gente que, assim, a gente não tem noção, sabe, de como era o mercado. E acho que teve a oportunidade de uma profissionalização muito grande. E vocês foram, são e continuam sendo uma referência muito importante. O que a gente vê que a Runner, que eu treinei durante muito tempo aqui em São Paulo, ela era uma referência gigantesca. Muito. Mas a Runner e a Fórmula acabaram sendo desidratadas, vamos dizer assim, pelo mercado, principalmente pelo mercado novo, com as low costs, né? Então, como é que foi o impacto ali? Vocês já tinham mapeado isso naquela época, assim, um modelo de negócio? Porque tinham academias mais em conta, já tinham academias mais baratas. Sim. E como que era isso antes desse modelo surgir? A gente sempre teve a oportunidade de viajar muito, né, Bruno? Então a gente está sempre olhando lá fora, a gente já via o surgimento da Planet Fitness, né, nos Estados Unidos, que deixava, mas a gente sabia, e principalmente, eu acho que quando trouxeram esse conceito low cost para o Brasil, acho que fizeram uma coisa muito interessante, que é uma tropicalização. A gente faz muito isso. Quando eu vou lá para fora, eu vejo um negócio, não tem como você pegar um produto nos Estados Unidos e realmente implantar no Brasil, porque ainda mais a gente tem uma operação nacionalizada, a demanda em Porto Alegre é totalmente diferente de Manaus. Então, dificilmente você vai copiar uma coisa. Mas acho que estratégias boas a gente tem que copiar mesmo. E a grande facilidade hoje em dia é que o Instagram você não precisa pegar o avião. Né? Muitas concepções, né? Mas eu acredito que você tem que adequar a demanda do público brasileiro e assim, simplesmente copiar uma coisa e botar, não vai dar certo. Eu vejo, assim, exemplo, o conceito da Orange Theory, né? Que é uma aula de 50 minutos, remo, funcional, todo mundo hoje em dia tem. E não tem jeito de dar certo no Brasil. Acho que por alguma característica a gente tentou implantar já há muito tempo atrás. E tem que ter o flavor, tem que ter, sabe, a tropicalização. A tropicalização para cá. Vocês se mantiveram aí durante, são 20 anos de casamento, né? Desde que você entrou lá. 24 anos. Você 24 anos. Em 2005, né? Isso. Você está lá há 20 anos. Então, o que você enxerga como grande diferencial deles? Porque você pega grandes redes muito consolidadas, que eram muito consolidadas na época, que acabaram desidratando e não estão mais aí para contar a história. Mas para a companhia que está aí, vocês que estão aí, o que você enxerga como grandes diferenciais que vocês conseguiram se adaptar a esses ciclos de entrada de academias low cost que outras não conseguiram e vocês conseguiram manter esse padrão que hoje é referência e vocês estão em grandes locais que outras não conseguem entrar? Eu acho que é um mix de situações, assim, de pontos, de pilares. Eu acho que o primeiro, e foi um mérito do Amaury e do Zé Antônio, principalmente do Amaury, que era o diretor técnico na época, que era a questão do atendimento. A gente sempre teve um olhar muito diferenciado para o atendimento. E eu acho que até hoje a gente busca isso, a gente realmente tem lacunas ainda para preencher por conta até mesmo da dificuldade de mão de obra, dessa geração mais nova entender, e principalmente o estrago que a pandemia fez no nosso mercado. A gente abriu mão para sobreviver, de certa forma, da quantidade, do atendimento, mas eu acho que a excelência no atendimento, eu acho que sempre foi um pilar muito importante. Aí depois vem as instalações, a inovação, e a gente conseguiu, né, ter uma marca muito referência por conta disso. Né? Equipamentos, instalações e atendimento, mas eu acho que a base de tudo, eu sou um repetidor dessa coisa, acho que o grande diferencial são as pessoas. Acho que aí passa por aquela tribo que eu te falei de profissionais, do atendimento. Hoje em dia a gente tem um desafio muito grande, porque essa galera mais jovem, os egressos da faculdade, não tem essa pegada de atendimento. E as pessoas, acho que quando você fala em atendimento, eles confundem um atendimento, uma experiência superior com educação. Então, atendimento não é bom dia, boa tarde. Isso é higiênico, é igual escovar os dentes. Exato. Mas as pessoas, eu vejo muito isso viajando pelo Brasil todo, nas conferências. Todo mundo mata no peito que o meu diferencial para uma low cost é o atendimento. E quando você vai viver a experiência, o cara é educado. Mas, sabe, ele não entra na vida do cliente, ele não entra na preocupação do ser humano que está do outro lado lá. Então, acho que esse é um pilar muito importante, que ano passado a gente voltou, por conta dos efeitos da pandemia, a tentar resgatar essa cultura
A cultura Bodytech, que é o cliente no centro da operação. Então, tudo que tem que ser colocado é para resolver o problema do cliente, para tentar entregar uma experiência diferente. E isso passa também, né? Porque a experiência passa por todos os pontos de contato, pelos equipamentos. Então, acho que essa é uma coisa que, durante a pandemia, a gente foi obrigado, para sobreviver, a abrir mão, né, de ter equipamento quebrado, de ter problema nas instalações. Então, a gente está, nos últimos anos aí, focado, né, a principalmente resgatar essa cultura Bodytech. E esse lance geracional que você trouxe, a gente vê todo mundo falando sobre isso, né? Eu acho que tem, na minha avaliação, tem pontos positivos, pontos negativos. Eu acho que é uma adaptação também nossa, né, do mundo para essa nova geração, que tem outros interesses, né? Sim. Que, inclusive, é uma geração que é muito mais focada na saúde e tudo mais. Mas é uma geração que dá valor diferente ao valor que a gente dava para certas coisas. Você entende que hoje a Bodytech, ela tem esse desafio muito mais pela falta de profissionais ou pela geração em si? Muita gente, principalmente a geração mais velha, a minha geração, e até se você vê hoje em dia quem ocupa cargos de gestões numa academia, dificilmente você vai ter uma pessoa com menos de 35, 40 anos. Sim. E essa geração, ela às vezes não entende essa geração mais nova e culpa a geração mais nova. Quando eu acho que o problema é da gente. Assim, eu tenho que entender, quando eu vou para uma reunião, os meus gestores, todos menos de 30 anos, e minha equipe que está trabalhando é menos de 25. Então, se eu não me mudar a forma como eu lido com eles... Sim. Então, eu não posso fazer uma reunião como eu fazia há 10 anos atrás, reunião de esporro, chamando atenção, apertando o cara, dando vontade de estrangular o cara. Cara, vamos dar um treino ali que eu vou apertar teu pescoço. Não dá pra fazer. O cara vai abrir. Cara, tô fora, não quero isso. Então, acho que falta entendimento, eu não culpo essa geração. É aquela questão do propósito, dos valores, entendeu? E eu sempre falo para os meus gestores que o papel do gestor, você tem que ser pai. E você não desiste de um filho. Às vezes até dá vontade, né? Assim, dos meus, já várias vezes, eu falei assim, cara, vou te deserdar. Não dá para você fazer isso. Eu tenho um filho que repetiu várias vezes do ano, não queria trabalhar, não queria estudar. E aí é um cara que vê a referência, é o cara que ganha 5 milhões na internet, faz um negócio e não quer né, entrar no caminho. Que minha cabeça era graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, trabalhar a vida toda. Ele já foi chefe de cozinha, atualmente é tatuador e o próximo foco dele é ser DJ. Isso com 25 anos. Nossa Senhora. Cara, na minha cabeça isso causa parafuso, entendeu? Mas essa é a galera mais jovem, entendeu? O cara não sabe o que quer. E quer o resultado imediato. Então você como gestor e você que está atuando, você tem que entender isso e não dá para deserdar o cara. Você tem que dar oportunidade, você tem que... Sabe, você não desiste do cara com tanta facilidade. Agora, dá trabalho entender essa geração, entendeu? Eu acho que passa por aí. Ela dá trabalho e é uma barreira para quem está numa crescente de abertura de unidades. Exatamente. Está ampliando muito, é uma barreira de entrada gigantesca. Eu, recentemente, né, esse ano, eu tive a oportunidade... Ano passado, fui a 2 ou 3 eventos fora e participei de alguns eventos onde a gente tinha um representante de cada continente. E aí a pergunta da mesa redonda para iniciar, do painel lá, era qual o maior desafio? E os 5 responderam que era mão de obra. Então, é um problema. A gente no Brasil tem uma questão específica. O profissional da educação física hoje entendeu que assim, você estudar a 4, a gente está bem próximo de uma formação tecnológica, né? de um curso que acho que vai facilitar muito a vida. Mas hoje em dia os egressos não estão preparados, a remuneração realmente é muito ruim e a gente tem o produto personal, que o cliente ainda hoje em dia tem um sarrafo muito baixo. O cliente escolhe o personal pelo atendimento. Você não vai ao médico e vai escolher o médico pelo atendimento, que o cara é simpático. Pelo contrário, é o cara que vai te deixar 2 horas esperando, vai te tratar mal, acho que não, né? Mas acho que essa é a base. Se o cara for bom, segurança, né? Exatamente, se o cara for bom, você só topa, que né? o mercado hoje em dia, qual é a profissão que você se forma sem ter conhecimento nenhum e você, se tiver no lugar certo, você consegue 4, 5 clientes ganhando 5, 6 mil reais para uma pessoa que
que para isso é um valor significativo para ele. Então isso cria uma demanda muito grande para o personal, principalmente pós-pandemia, e o cara não precisa estudar. Então ele sai da formação, qual é a profissão que você não sabe nada, você não está preparado para o mercado de trabalho, e infelizmente as universidades e as faculdades não formam um profissional para o mercado de trabalho, mas você consegue ter um retorno de investimento muito bom. Então isso cria um abismo muito grande. Enquanto o sarrafo não subir, a gente vai viver com esse problema. E a gente sofre esse problema com tudo hoje em dia, Tudo. né? Porque hoje o pessoal procura quem tem mais seguidor na rede e pega aquilo como uma grande verdade, de qualidade, e acaba até a gente vê coisas graves acontecendo, né? Principalmente quando a gente envolve saúde, né? E aí, quando você vê essas questões que a gente está falando de remuneração, oportunidades que a pandemia trouxe para ele trabalhar e esse ambiente tóxico que ele não atura, o cara assim, eu não quero isso para mim. Eu vou dar um caso assim que a gente estava comentando aqui. A gente, há um ano atrás, eu fiz o primeiro processo seletivo que a gente fez para estagiário na unidade aqui do Eldorado de São Paulo, onde eu peguei 100% egresso da faculdade. Estava, na verdade, quinto período, mas essa galera do quinto período era 100% EAD. Eu tive, talvez, mais de 60% dos meus estagiários que nunca tinham entrado na piscina. Meu Deus, cara. Entendeu? Meu Deus. Não, sabe, como é que eu vou formar uma pessoa, eu vou ter um profissional desse atuando se o cara nunca entrou na piscina? Ele não precisa ser o Gustavo Borges, mas ele tem que ter uma ambientação, ele tem que conhecer o cenário, entendeu? Cara, que loucura. E aí esse é o mercado. O cara nunca fez uma cadeira extensora, nunca fez uma puxada. Como é que ele vai atuar no mercado sem poder ter uma vivência, um mínimo de a vivência? música do Zeca Pagodinho, né? É igual caviar, né? O problema é quem está formando também. Exatamente. Quem está formando é um problema gigantesco. E eu vejo você falar muito dessa questão do esporte por educação, por transformação, e é uma coisa que você faz, né? Exatamente. Você tem essa parte. Então, hoje em dia, a gente é obrigado a se tornar uma universidade corporativa, tem que formar ele. E o turnover? Porque qualquer coisa, se você aperta o teu colaborador, você dá uma apertada, se você como gestor dá uma apertada, que é normal, né? Sim. Esse cara não tem resiliência. Ele não tem resiliência. A primeira chamada hoje em dia você faz um processo seletivo, brinco, se o cara acertar o nome dele, pra você tá bom. Entendeu? Passou a ser, eu converso muito com todos os operadores, né? O cara é bom, ele chega na hora e não falta. Ô, Dudu, mas vou te falar, cara, assim, É um desafio muito grande pra gente, entendeu? Acho que é pra E principalmente num negócio voltado para pessoas. Para pessoas, 100% para pessoas. Então eu tenho que criar, né? A gente criou lá recentemente um grupo de trabalho na Bodytech para tratar da evasão de profissionais. Hoje eu tenho reunião 2h30 da tarde para tratar desse assunto, como é que a gente faz para resolver esse problema. Cara, eu lembro que quando eu comecei a treinar, obviamente foi antes da pandemia, e eu treinava na Bodytech do Marketplace ali. E eu lembro dos professores mais antigos que davam aula ali. Óbvio que todo mundo que trabalha numa grande empresa vai ter um super orgulho de trabalhar ali. Claro. Mas você já vê a postura diferente hoje em dia. Claro. Você vê uma postura mais passiva do professor. Antes você via uma postura que não é o bom dia, boa tarde. Era uma postura muito consultiva. O cara chegava, te ajudava. E eu tenho uma opinião meio radical sobre isso, assim, na questão de novos profissionais, assim. Eu acho que a gente conversa muito aqui dentro, assim. Eu vim do mercado 100% presencial, né? A gente nunca teve essa oportunidade do remoto. Acho que o remoto traz os benefícios, Sim. mas... Sábado e domingo é bom remoto. Sábado e domingo é ótimo remoto. Mas eu acho que traz, assim, você vê o CEO da JP Morgan falando, e eu acho que o grande ponto de ser 100% EAD ou ser 100% remoto é que ninguém aprende no remoto. Como que você vai buscar a experiência, por exemplo? Como que eu vou captar a experiência que esse cara tem, que você tem? A experiência é do dia a dia. É você vendo aquele cara trabalhando. São relações, né? Assim, relações. Principalmente na academia, entre os gestores, é interrelacionamento, né? Interpessoal. E isso aí você não tem. No presencial, você resolve na hora. Você cobra na hora.
Pô, tô com o Bruno aqui, eu e ele. Eu passo mais tempo com ele do que com a minha família. Porque a gente resolve na hora, a gente briga na hora, a gente resolve na hora, mas nada é levado pro pessoal. Não dá para levar. Eu acho que a nova geração tem uma grande oportunidade de se destacar muito mais fácil do que os antigos. Sem dúvida. Então, quem realmente quiser entrar pro jogo vai se destacar muito Não, mais e a fácil. oportunidade que você tem de se especializar, de aprender através do remoto, mas não é o básico, né? Aquilo ali e eu acho que cada vez mais a gente tem focado muito e eu tenho mudado muito o processo seletivo das academias, seja de gestor, de professor. Antes eu via prova técnica, avaliação, entendeu? Hoje em dia eu vou pelo soft skill. Eu quero entender se esse cara tem um match com a gente, com a marca, Com a e depois eu cultura, resolvo depois- a questão técnica. Mas isso também é um problema, né, Dudu? É. Assim, a gente tem feito muito processo de RH e eu falo pra Fabi, né? É difícil porque, cara, a gente tem que equilibrar esse negócio, porque... Aí quando você fala 100% presencial, você já perde Não, metade você já da base, perde né? metade. Aí quando você fala que o cara tem que fazer um business plan, um case ou apresentar um painel, a pessoa fica assim, peraí, ué, mas eu sou uma gente boa, eu sou mó legal, eu fui bem na entrevista. Você fala, cara, mas você precisa provar. E os resultados, eu acho que as pessoas estão sem aquela noção de o que ela já deu resultado na vida dela. Aquele profissional, você como profissional, que eu falo aqui, eu sou o Bruno S.A., ele é o Mar S.A., aqui dentro somos duas empresas e a gente tem que dar resultado para a Buckler. Sócio não é caro. Sócio não é cargo, enfim. E os funcionários, eles têm... E cada um é responsável pela sua carreira, vamos Claro. dizer assim. E hoje eu acho que a galera tá não entendendo esse jogo da carreira, de que precisa dar resultado. Ser gente boa e a gente tá partindo para esse lance. Vou avaliar o soft skill, ver se o cara tem match com a minha cultura e o resto eu treino. Mas, cara, dá um trabalho, meu Dá, irmão, sem dúvida. que é herculano, assim. E aí tem o lance do turnover, tem o lance de quebra de expectativa, porque você vai pressionar um pouco mais a pessoa para ela dar o resultado que você precisa que ela dê, porque ela está sendo paga para aquilo, e às vezes comissionada para aquilo. A expectativa é essa, né? Exatamente. Então, eu acho que o desafio de pessoas, ainda mais para o fitness, que tem os dois, tem o lado bom também, né? Porque quando a gente vê uma evolução muito grande de AI, tem uma coisa que eu falo pro Mário, a gente conversa bastante. O AI não vai para academia treinar. Então, é um mercado que tende a se disruptar menos, no sentido de vida mesmo, né? Você vai precisar cada vez mais... Você vai estar cada vez mais no computador, então você vai ter que se exercitar cada vez mais. Você vai ter mais presença nas academias, mas existe esse contraponto, né? Essa geração nova, você com certeza sabe isso via dados, você é um cara que estuda muito mais que a gente. Essa geração nova bebe muito menos. Comportamento delas, pelo que a gente vê, ela é muito mais engajada com saúde, principalmente tudo que aconteceu pós-pandemia. Né? Sem você dúvida. sabe muito mais. Um valor, né? O valor para a questão da saúde mental, do ambiente. E a gente sabe, esse é o grande problema que eu vejo. As academias, nós como mercado fitness, a gente tem que mudar o foco do emagrecer e ficar forte. A gente tem que pegar essa pegada. Assim, alguém tem dúvida que se você está estressado, se você está depressivo, se você não acordou bem, se fizer 15 minutos de caminhada, você vai melhorar? Zero. Só que a gente não advoga para isso, né? A gente advoga para o resultado estético. E academia, resultado estético, é o que você faz fora da academia, não é o que você faz dentro. Essa geração nova já tem essa visão. Já. Mas o problema é de quem trabalha hoje em dia. Porque o profissional de educação física, ele se apropria de uma determinada metodologia, de um treino, crossfit, HIIT, e ele acha que aquilo ali goela abaixo para todo mundo. E como ele gosta de treinar, a grande maioria, ele acha que o cliente lá do outro lado tem que gostar também. Então é o melhor treino, é o melhor, sabe, é a melhor solução para envolver o cara. E às vezes não é isso que o cara quer. O cara não se adapta. Não o quer. cara não gosta de carro, o cara gosta de futebol. Exatamente. Pô. Então, tem que ter... Mas, Dudu, você não tá vendo uma tendência de algumas academias indo um pouco para esse lado, assim, de uma coisa mais wellness do que dessa coisa de ficar, vamos dizer, CT mesmo, de só pegar peso, ficar bombado? Isso sem dúvida já está no Brasil, né? A gente está começando agora engateando, mas lá fora já tem muita academia. Só que qual é o erro que a gente está cometendo? É que você cria o conceito da academia, só que quem está lá atendendo não tem esse conceito. Porque esse cara lá, ele tem a cabeça da maromba.
Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que eu repito isso diariamente. A gente tem muita evidência científica que a pessoa que precisa melhorar a questão do sedentarismo, de qualidade de vida, e principalmente quando a gente fala, vocês acompanham e vivem essa onda aí do crescimento e treinamento de força. Né? A gente vê uma diminuição muito grande Ontem eu fui visitar uma concorrente e há muito tempo eu não vejo, assim, tinham realmente, achei muito, 20 esteiras, 9 escadas e 2 elípticos. A gente estava comentando aqui antes do elíptico. Então, ainda vejo um volume muito grande de equipamento cardio. Mas o que a gente consegue? A gente percebe claramente que teve Quando eu vejo os meus dados lá que a gente tem na rede, hoje eu vejo a mesma quantidade de clientes, eu vejo o mesmo CPF, 25% fazendo mais força do que cardio. Tenta lembrar disso aí. A última vez que você foi à academia, quantos personagens você viu do lado do cliente no cardio? Não tem. Não tem. O cara treina sozinho. E isso é claro que o personal tá onde? Tá na musculação, tá no funcional, tá no peso corporal. Então já chega a envolver já pra musculação. Automaticamente o cara já se envolve pra lá. Né? E aí eu tava falando, a gente sabe através de evidências de 20 anos que para você melhorar a tua condição musculoesquelética, de força e resistência, a pessoa que é sedentário, você precisa de 8 a 10 exercícios, grandes grupamentos musculares, 2 vezes na semana. Isso são 10 minutos de treino. E aí, se o seu pai vai para academia, eu posso apostar com qualquer um de vocês que a pessoa que vai receber ele vai prescrever 3 séries para ele de 8 a 12 exercícios, que é 1 hora de exercício. Exato. Se a gente sabe que 10 minutos, e o pior, todo mundo sabe, se você perguntar, a grande maioria acha a musculação chata. Se o cara acha que não tem tempo, que a musculação é chata, para que eu vou prescrever 1 hora? E hoje em dia, recentemente, teve um estudo muito interessante nos Estados Unidos. Essa 50 minutos, 1 hora de musculação, vocês têm ideia de quantos minutos a pessoa faz exercício? Imagino que uns 10 minutos. 8, 9 minutos. E o resto do tempo ela faz o quê? No celular, e às vezes interagindo, que é legal, conversando, isso é muito importante. Mas ninguém tem tempo. Se você não tem tempo, né? Por que a pessoa sai da academia? Porque ela chega à conclusão que ela não consegue fazer aquilo. Ela se frustra, né? Se frustra. Por quê? Talvez pelo tempo e a duração da intensidade do treino. Mas aí eu acho que vai muito de acordo com o que você estava falando da personalização do profissional que está na ponta, entender a necessidade do cliente. Mas é que tá, se eu abro a academia com um conceito de wellness e a pessoa que está lá na ponta não entende esse conceito, entendeu? Aí você volta pro desafio de pessoas. E aí vira entendeu? ciclo infinito. Porque o cara não compra. A pergunta que mais fazem em todos os eventos que eu vou é como é que eu faço para me tornar um melhor personal trainer? Eu sempre respondo a mesma coisa. Seja o melhor ser humano. Porque se você tá lá e você sabe que o Mário não tem tempo, não gosta, eu vou tentar prescrever o exercício não baseado na minha ciência, mas na necessidade dele. Perfeito, porque cada organismo é um organismo, né? Exatamente. Aí você volta para a experiência do cliente. Você tem que entender o que seu cliente quer para você realmente passar para ele o que ele precisa. Não adianta você ter o conceito de saúde em todos os ambientes da academia se o material humano que está lá não consegue enxergar isso. Exatamente. Aí talvez a IA vá resolver. Porque se você falar, eu não gosto de musculação, eu não tenho tempo, a inteligência artificial vai te respeitar e vai prescrever um treino. A gente já vê uma solução fazendo isso, né? Já tem uma solução bem legal que está fazendo isso. E o lance educacional, Dudu, ele é muito presente na sua vida, né? De estudos, de palestras e tudo mais. Como é que tá a tua vida hoje em relação o Dudu profissional? Como é que tá hoje a sua vida? Foto de hoje. 100% do meu tempo é dedicado à Bodytech. E aí, nas horas fora, né? E assim, acaba que eu acho que tudo enaltece, né, o meu trabalho na Bodytech e ajuda. Então, sei lá, eu vou dar uma palestra fora. Eu conheço uma pessoa que talvez se apresenta para mim e quer trabalhar comigo. Então, assim, acho que é sempre buscando novas pessoas. Então, mas hoje em dia eu tenho vários jobs, mas assim, o meu foco é 100% da Bodytech, mas eu atuo hoje em dia, eu coordeno um MBA em gestão de academias, que surgiu durante a pandemia, uma oportunidade
pela minha relação e pelo relacionamento. Na verdade, assim, o que eu sempre brinco, a gente está hoje em dia na 8ª turma do MBA. Que legal. É uma turma 100% online, mas acho que favorece muito. A gente tentou até ter o sistema híbrido. A ideia inicial da gente na Uniguaçu era, eu tenho um módulo esse ano, esse mês, e o Dudu vai dar aula em São Paulo. Quem estiver em São Paulo vem, mas ninguém vem. Porque conciliar, né, a relação de trabalho, de disponibilidade de você ir para lá, pro local, Sim. acaba que todo mundo faz de casa, entendeu? E eu te acompanho, pessoal, quem não acompanha o Dudu ainda, @Dudu Neto. Neto Dudu, ao contrário. Neto Dudu, com 2 T's, né, Dudu? No Instagram eu acompanho muito, assim, você tem essa frequência de postagens técnicas também sobre exercício, sobre marcas, tendências, a última que você fez. Isso, exatamente. Acho que o meu propósito é exatamente educar as pessoas através do movimento. E aí passa por, assim... Eu nunca podia imaginar que eu fosse falar de pilates, mas eu vejo como tendência, entendeu? Treinamento de força, então acho E a que interação da galera, Dudu? Tem galera jovem? Muito, como é que muito. Infelizmente, a maioria... a gente tem muita questionamento, interação, mas acho que eu tenho um retorno muito legal do meu público, entendeu? Assim, quando eu vou num evento, eu nem tenho ideia assim, da importância, o quanto eu ajudo a indústria, entendeu? Assim, eu não fazia isso com esse objetivo de... Sim. Mas assim, acho que de fomentar a cabeça das pessoas no sentido de, cara, de tentar inovar. Sim. Porque a gente precisa inovar, a gente tem que estar o tempo todo constante, e a inovação passa pela forma como a sociedade está se comportando, entendeu? Sim. Então, se eu vejo lá fora que a aula mais utilizada de Pilates, e aqui no Brasil não tem, não é simplesmente pegar o Pilates e botar a goela abaixo, é entender o que dá para fazer. Então, assim, a gente hoje em dia está com um drive. Então, eu vejo a questão do recovery nas academias, que aqui no Brasil não existe ainda. Mas você vê essa questão da saúde, que é uma tecla que eu tenho batido aí há 2, 3 anos, da gente pensar como é que a gente consegue ter um olhar mais para a saúde do que simplesmente para a questão estética e do condicionamento físico. A questão do recovery, Dudu, assim, é uma dúvida minha mesmo. Eu tenho falado bastante com o time, assim, porque o recovery em si, ele é feito contextualmente para um atleta se recuperar, para performance. Alta performance. Então, você tem ali uma sessão de recovery para alta performance. Em academias comuns, vamos dizer. É porque o conceito, aí é que tá, você tem que entender, estudar um pouquinho, porque o conceito de recovery foi criado com essa pegada, né? Eu me lembro, meu pai, durante um tempo, ele trabalhou durante um tempo na Confederação Brasileira de Basquete, e na época eu ainda estava nesse meio do basquete, eu me lembro que ele chefiava algumas delegações do Brasil. Eu me lembro que há 30 anos atrás ele foi para uma delegação que estava se preparando para o Campeonato Mundial, e ele veio e falou assim: Dudu, você não tem ideia do que eu vi. O pessoal na Finlândia vai para frigorífico, leva a equipe de basquete para dentro do frigorífico para fazer a recuperação no frio. E eles nem precisam, né? Só sai Aqui a gente precisava fazer isso, né? Mas lá não. Aí eu falei, cara, como assim, pai? Só que a gente não tinha evidência científica nenhuma, né? Então, essa era a base de você recuperar o atleta, como a gente vê hoje vários atletas lá com as suas camas, com as suas banheiras lá de gelo. E aí, o que eu consigo conceber hoje em dia, quando a gente pensa de recovery, é você, dentro da tua periodização do teu treino, você não pode treinar porrada todo dia. Sim. Então é você, por exemplo, o que você me perguntou hoje de manhã, você treinou? Cara, eu fiz 6 dias que eu fiz treino. Hoje eu acordei de manhã assim, cara, não dá pra treinar agora, às 5 horas da manhã. Então assim, vou dar uma diminuída. Então, de repente, vou fazer mais tarde uma corrida, sabe? Eu não vou treinar com a mesma intensidade. Então, é na tua periodização você ter momentos. Então, de repente, fazer uma meditação. A recovery não necessariamente é ir pra banheira de gelo, entendeu? Ou fazer uma sauna, mas você diminui a intensidade do teu treino para amanhã você conseguir treinar com mais intensidade e encarar um treino mais forte. Mas aí por exemplo, você tá falando você é uma pessoa que tem toda essa consciência de treino, conhecimento corporal. Como que a gente consegue traduzir isso em escala para massa, assim? Como que através de educação, de conhecimento, né? Principalmente do profissional de educação física, do personal. Do cara que tá na ponta. Do cara que tá na ponta. Cara, hoje, né? Eu me lembro que durante uma época, eu ainda trabalho como personal, mas eu tinha um cliente que às vezes eu ia para casa dele, e era um cara conhecido na época do mercado financeiro, e ele, cara, hoje eu não quero treinar, quero jogar ping-pong.
Entendeu? Mas, cara, isso fazia bem pra ele dava uma desestressada. E aí, ele Só que eu tava não ia fazendo pra lá todo dia, se chegar uma hora, assim, cara, não é só pra fazer ping-pong. Primeiro que eu não sei jogar, entendeu? Então, assim, passa por aí, entendeu? Sim. De você ter uma atividade de menor intensidade, de recuperação, para no dia seguinte você ter Mais um volume de mais performance, intenso. Então, acho que esse mix. Mas aí é educação, não é simplesmente o cara ir no Instagram Sim. e ver um tal de gelo e botar todo mundo no gelo, botar todo mundo na liberação miofascial. Não é por aí. É isso que a gente pensa muito, é que a gente conversa muito, né? Hoje todo mundo fala muito da banheira de gelo, dessa questão, essa questão da Tudo é gelo, né? meditação, Gelo na muito cara, bacana. gelo na perna. É gelo em tudo que é lugar, então, pô, o cara faz um treino de musculação e todo dia ele entra na banheira de gelo. Ele vai começar a perder efeito, às vezes. Pelo menos o que a gente entende. É o que todo mundo hoje em dia tem comentado exatamente isso. A falta de critério de você estudar, de você ser uma pessoa realmente, de ter critério naquelas tuas escolhas. Não é simplesmente copiar o que está rolando no Instagram. Exato. Acho que é isso aí, E o problema. isso também, ao mesmo passo que a gente tem muita informação hoje no Instagram, e eu falo que a nova geração, essa geração que tá vindo, a gente não sabia fazer nada, né, Dudu? A gente chegava na academia, eu era 100% dependente do personal ou do instrutor da sala para saber o que era um supino, cara. Assim, hoje em dia você entra no Instagram, você tem o Ciban ali, o treino do Ciban, vou fazer o treino do Ciban. E o cara não tem inacreditável, consciência corporal, né? Isso tem impactado muito o personal, o cara que vocês contratam, o cara também tem esse viés, assim, cara, eu vou pegar o treino pronto da internet e vou trazer para A nova geração tem a falta de critério, sem dúvida, a gente tem que... Aí é educação. A gente tem que explicar. Tudo e bate, é interessante. tudo volta, né, pra educação. Volta e assim, hoje em dia o cliente, né, ele tem acesso a isso. Então você tem que estar mais bem preparado, você como personal, porque ele vai te questionar. Eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, entendeu? Me falaram que o gelo vai atrapalhar minha hipertrofia. Cara, se você não tiver embasamento, não tiver preparado, o cara vai te engolir. Ainda mais com inteligência artificial. Eu converso bastante com médicos, e hoje em dia, né, é o médico que ficava revoltado com o Google, né? E o próprio médico hoje em dia, o caminho, né? Você consulta a inteligência artificial. Então, acho que isso faz parte, entendeu? Acho que isso faz parte. Ô, Dudu, a gente falou aqui de tendências, né? Você trouxe muito essa questão do Pilates, do Recovery. Eu não sei, eu acredito que você já esteja olhando os próximos 5, 10 anos o que você acredita de tendências. Então, eu queria escutar um pouco de você, o que você acredita, o que você está enxergando para o mercado mesmo, para o mercado de academias, de educação, o que você acha que vai acontecer nos próximos anos? A gente viu muitas redes abrindo, focando uma, copiando a outra, uma abrindo do lado da outra, uma guerra gigante. Eu acho que vocês... Posso complementar isso aqui? Lógico. Termina, mas... A gente vê vocês se destacando, fazendo coisas diferentes, mas eu queria muito entender a sua visão aí. Não, eu queria complementar só, assim, essa visão do Mário, junto com esse crescimento de academia virou um business de franquia, ponto. Né? Você vê muita franquia. Só que muita franquia também está queimando o nome da franquia. Não só a franquia. Então, tem muita gente que quer entrar no mercado, mas já chega com o pé atrás porque algumas franquias não estão fazendo um trabalho bom ou honesto, vamos dizer assim. Complementando isso que o Mário falou, para onde você está indo? Você está vendo que está indo esse mercado, principalmente nesse lance mais comercial de franquias agora? Eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande, né? O Urquiza, nosso CEO, ele é muito criterioso na escolha. A gente não quer se tornar uma empresa franqueadora, porque acho que vocês têm mais experiência do que eu até no assunto de franquia, né? Mas você eu imagino, eu não queria estar na pele, você ser um diretor técnico de uma rede que tem 200 academias de franquia, porque você não consegue monitorar esses caras e sabe? E a gente trabalha, né, no nosso mercado, a gente não está vendendo pão de queijo, a gente não é uma franquia de pão de queijo, Perfeito. Onde eu tenho uma receita e tenho um menu lá, assim, eu volto e meia, o Instagram, eu tenho que catar, né, eu tenho que ligar para a pessoa que é responsável por franquia. Eu falei assim, cara, olha o que está acontecendo na franquia.
Então a gente tem hoje em dia um manual de franquias, não basta ser seu manual, mas uma visita onde você tem um checklist constante de equipamento, de exercício, da questão técnica para garantir esse padrão. Eu acho que isso é uma preocupação muito grande que eu tenho, que as pessoas se perdem e acabam queimando desde a escolha de um produto, de um equipamento que ele coloca na franquia dele, porque isso tudo vai afetar a experiência. Sim. Então acho que essa é uma questão assim, muito relevante e a gente não quer se tornar uma empresa franqueadora. A Bodytech, pelo nosso padrão, nível de exigência, Nem tem como, tá longe disso, a gente não quer isso. Isso é muito claro. Eu comentei, tô aqui em São Paulo desde quarta-feira e ontem a gente teve assim várias oportunidades de conversar com pessoas que estão interessadas, então um crivo para você abrir uma franquia da Bodytech e a gente sabe também assim, uma coisa é o cara se vender para você e depois na operação, né, o cara se vende, é um primeiro namoro, o cara vai falar tudo que você quer ouvir. Mas depois, no dia a dia, assim, o acompanhamento, isso... Então, você ter ferramentas para você acompanhar é uma preocupação. E a pergunta em relação que o Mário fez e você fez a observação aí, eu acho que o grande desafio para a gente hoje, o mercado está muito comoditizado. Está muito igual. Se você pegar uma academia low cost, uma academia que a gente chama de que está no meio do caminho, ou uma academia premium... E assim, não dá pra você se diferenciar porque você tem café e você tem toalha perfumada. Para com isso, pô. Isso aí, dependendo da quantidade de dinheiro que você tem, cara, eu sempre falo com vocês assim, desde da primeira vez que eu tive acesso a vocês, a Buckler, além dos equipamentos, que é o core business de vocês, Sim. o que chamou a atenção, e eu acredito que todos os clientes chamam a atenção, é a forma como você lida com as pessoas. Então é a personalização, é a forma como você trata, é a forma como você recebe os teus clientes numa feira, aqui conhecendo vocês, vindo no escritório de vocês, é relacionamento. Sim. Eu acho que e as academias têm que se atentar muito para isso. Agora, se você está no mercado de low cost, eu estava comentando, se você pegar hoje em dia, vocês que já estão aí com uma estrada boa e já estão conhecendo o mercado, para pensar, as academias hoje em dia, se você tirar o logo e tirar a cor, é tudo igual. Então, assim, né? Seja qualquer marca, em qual segmento você está. Então a gente tem que tomar cuidado e a gente está tentando buscar isso, ser diferente. E essa diferenciação passa pelo produto, pelo maquinário, pela entrega do serviço, pelo atendimento e muito pela experiência do cliente e de você ter uma experiência memorável. E dentro desse modelo, né? Dentro desse mercado de hoje, você acha que o CT hoje, ele é um modelo de negócio ou ele é uma coisa momentânea? Eu acho que as coisas aqui no Brasil acontecem muito isso. Está na moda, mas eu não vejo o público, né, você perdurar um modelo de negócio desse. Para mim, eu adoro que abram uma porrada de CT, porque o meu negócio, eu não estou nesse mercado. Então, assim, tem um público desse? Tem. Talvez, sei lá, a Bodytech aqui no Rio, em São Paulo, eu possa ter uma Bodytech com uma pegada de CT. Sei lá, pegar o Marketplace. Até já tem umas unidades que tem essa pegada. Eu vou ter uma célula ali que eu vou, de repente, ter essa pegada. O Eldorado tem, hoje em dia, uma pegada dessa, mas... Pro conceito total, tá longe disso. Eu não quero estar disputando o cara que quer pegar um dumbbell de 1.000 quilos. Deixa ele lá. Agora, aí eu acho que as oportunidades, as pessoas enxergam nisso, sem estudar um pouquinho do mercado, assim, com 6, 7% de penetração no Brasil, não tem como ter uma cidade, sei lá, com 50 CTs. Sabe, Fortaleza não dá para ter, apesar de ser uma grande capital, não dá para ter 10 unidades dessa. E as pessoas... O cara tá indo lá sem estudar o mercado na onda, sabe, do fisiculturismo, desse mercado, e eu acho que falta ainda, então o cara vai muito o discurso também do CT, né? O CT hoje ele tá vindo com um discurso meio híbrido, assim. Cara, nós somos um CT, mas também é para você que é mais velho, também é para você que é executivo. A gente teve a oportunidade lá no Arnold de ter o discurso de algum players desse, só que é a coisa, né? O homem é aquilo que ele faz, não o que ele fala. Então você tem que ver na entrega disso se isso vai realmente acontecer. Então você tem que buscar diferenciação. Sim. E a diferenciação passa não só pelo equipamento, pelas instalações, mas respondendo ao Mário, né? É pela personalização dos serviços.
E eu não consigo imaginar um CT conseguindo entregar uma personalização. A gente tem um cliente nosso que ele é o formato CT, mas a cabeça do franqueado, como empreendedor, como ele veio de um mercado super maduro, Sim. enfim, é um cara... Ele conseguiu trazer serviços para dentro super legais. Mais um? Não, obrigado, tô na boa. Obrigado. Inclusive, ó, ontem a gente estava no evento da Fitness Brasil aqui, ó, pessoal, ó, ficou super legal, A do cara. Dudu ficou muito bom. A do Dudu ficou muito legal, essa aqui é a minha aqui, ó. Criticaram meu cabelo, que eu tava com meu cabelo todo espetado assim, sem estar arrumado. Eu falei, caramba. Mas muito legal, Muito né? legal o evento. Parabéns também, pessoal da Fitness Brasil. E ele tem uma consciência, assim, de experiência de cliente, de negócio, porque ele veio do mercado estético, que ele conseguiu implementar no CT. Ah, legal. E você vê que é muito também pela consciência do empresário, Claro. talvez, né? E também pela consciência das pessoas que vão estar ali dentro. Sempre a gente volta para educação, para as pessoas da ponta. Então, acho que ele, no caso, ele buscou uma diferenciação, né? Um Buscou. motivo. É. Eu acho que esse é o grande desafio. Mas acho que essa questão passa primeiro pela personalização, pela questão da saúde, né? De você tentar realmente ser um pouco mais abrangente, a questão da saúde mental, de ter uma oferta de produtos diferenciada, entendeu? E acho que principalmente vendo lá fora e copiando as estratégias, né, entendeu? Do que está acontecendo. A gente teve a oportunidade lá de ir para a FIBO recentemente e a gente ficou 4 dias, né, em Frankfurt para conhecer as academias. Então, em primeira mão, assim, um negócio que até hoje essa semana eu vou postar, uma coisa que eu vi que é muito inusitada, que hoje em dia surgiu lá fora, né? O que eles estão chamando de boutique low cost. Uhum. Onde você tem um ticket, sei lá, que era de 25 euros, de $30 a diária, a aula, você tem um valor de 12, 13, para ter uma experiência diferente, para tentar atrair mais público. E aí, o que você consegue ver hoje em dia como esse modelo low cost, que já estão, né, tentando trazer aqui para o Brasil. Eu, particularmente, não acredito nesse modelo de boutique no Brasil, principalmente quando você tem um percentual da penetração muito restrito. Então, você vê lá nos Estados Unidos, que é o berço, né, e Austrália, onde você tem várias boutiques, mas você tem um percentual muito grande da população treinando. Então, você pode ter uma academia, né, só de yoga, só de hot yoga, só de bike. Eu não consigo imaginar, com um percentual da população brasileira muito pequeno, você ter uma quantidade, uma proliferação. E eu vejo o mercado de boutiques muito parecido com boate. Tem um ciclo de vida, dura 1 ano, 2 anos, é o boom da hora e daqui a pouco se desmorona. E aí, quando você tem um produto só, o que acontece? Passou, o Pilates passou, o Hyrox passou, o que você vai fazer com aquele teu espaço? E aí o que eles estão tentando fazer é ter um modelo onde você tem 3 estúdios, onde você tem um espaço de recovery voltado para essa geração, porque essa geração tá pegada, né? A geração nova, esse conceito de saúde, essa preocupação em assim, todas as boutiques têm um coffee bar, tem uma comida legal, uma preocupação com alimentação, um espaço para meditação. Coworking, às vezes. Coworking, exatamente. Aí você tem também uma aula de bike, mas também tem uma oferta de yoga e tem uma oferta multidisciplinar dentro desse espaço. Porque um espaço só já está fadado ao insucesso lá fora. E lá fora... Desculpa. Não, fala. E lá fora, a gente viu também lá na Alemanha, a gente conversando com muito... Cara, foi muito legal, né? No stand lá da Real Leader, porque a gente recebeu gente do mundo inteiro e o mundo inteiro querendo saber do Brasil, cara. A gente sempre foi, né? A gente sempre foi um exponente muito grande e revelador de tendência, né? Então, Sim. acho que isso é muito legal pra gente. Sim. Então, tentar e tropicalizar, né? Assim, recebo muita gente de fora, quando a gente visita as academias e você vê as aulas coletivas aqui, cara, da onde esse povo saiu? Eu recebi um pessoal da Itália e sexta-feira passada no Rio, 11 horas da manhã, onde eu tinha uma sala com 40 pessoas. Assim, cara, esse povo não trabalha, o que faz? Caramba. Não, vem aqui por conta sim. da atividade coletiva. Sim. E lá, esses caras estavam procurando a gente.
realmente a gente é uma referência, né? O brasileiro é uma referência em várias coisas, né? E esse pessoal trazendo pra gente, e alguns deles, a gente tem uma operação com um cliente que chama Bodytech Gym, que acho que é na Inglaterra, é global, mas tem operação na Inglaterra e tal. E esses caras começaram a fazer um movimento de grade horária, que eu achei interessante, para aumentar volume e diminuir custo. Então que a gente já faz esse movimento aqui, mas eles trouxeram pra gente assim, como se fosse a maior novidade do mundo. Mas agora, desse horário a esse horário, se você só treinar nesse horário, você vai pagar tanto. Se você treinar desse horário a esse horário, é um pouquinho mais caro. À noite, no horário de... Então, ele acaba esvaziando um pouco os horários de pico, trazendo um benefício financeiro no final do dia e convertendo mais pessoas. É o que a gente chama de precificação inteligente, né? Agora, você nascer, a gente já pensou, tem uma história engraçada, a gente, quando era Bodytech, as 3 unidades, o gestor tentou fazer um negócio desse de criar um plano sol a sol. Na unidade matriz lá, a número 1, a gente quase faliu a academia. Porque quando você tem um negócio estabelecido e você cria, né, uma estratégia de precificação inteligente. Eu tô com a academia vazia de 11 às 4 horas da tarde. E aí, qual é o risco que você tem? O cara migrar pro plano de 11 às 4. O teu ticket médio, que era 500, passou a ser 200. A gente quase faliu a academia. Caramba. Então, assim, eu acho que o maior exemplo que a gente tem na Bodytech é o plano Student. Acho que é legal até falar sobre isso. Sim, por favor. A gente tem hoje em dia um plano que custa R$170, que é para o jovem até 25 anos, e ele tem um horário restrito, que é mais ou menos dependendo da unidade, mas de 11 até... Ele tem que entrar na academia de 11 às 5 horas. Às 5 horas da tarde. Mas para fazer um negócio desse, você tem que ter informação, você tem que ter os teus dados para saber o quanto eu posso me ferrar criando um plano desse. Se você não tem isso, né? Eu recentemente eu tive conhecimento, tem uma academia, se eu não me engano, na Suécia, chamada Train More, que eles criaram uma coisa muito interessante. Eu estou estudando um assunto, mas assim, só para tentar trazer, é que quanto mais você treina, mais barato você fica. Isso é legal. Que legal, então, cara. quanto mais você treina, quanto mais vai na academia, mais barato você fica. Legal. Então você incentiva o uso da academia. E aí, falando dessa história depois vale a pena os nossos seguidores aqui darem uma olhada, tem um aplicativo chamado Poppin. Poppin. Tá. O que esses caras fizeram? Não é uma academia, é um aplicativo onde você, sei lá, o Bruno tem a operação dele aqui no Brooklyn, São Paulo. O Mário tem no Pinheiros. Você se associa a esse aplicativo. E como é que ele funciona? Ele é um aplicativo que está lá na tua roleta. Você pega o teu telefone, como se fosse o Uber. Você passa lá e você paga pelo tempo que você fica na academia. Então você tem uma operação normal e aí você quer ir agora para a academia sexta-feira, 10 horas da manhã, você vai lá para a academia e dependendo do horário tem um valor. É igual, assim, vou para Congonhas agora. Dependendo da situação do tempo, do fluxo, eu vou pagar a precificação inteligente. Quero comprar um voo agora para Brasília, vai ter o preço. Sim. E eles trabalham assim. Agora, é uma dinâmica completamente diferente, Sim. que depende muito, né, do horário. Eu, hoje em dia, enfatizo cada vez mais pela percepção de valor. Quanto mais o cliente fica na academia, melhor para mim que ele percebe valor na academia. É um negócio completamente diferente. Aí, voltando lá no Student Plan, a gente descobriu que a nossa geração, essa geração de 12 a 25 anos, a gente não tinha praticamente na academia, percentual muito pequeno, e provavelmente essa galera estava indo para as academias low cost. Cara, vamos criar, a gente não tem esse público. E aí criamos um público, talvez, que na época a gente abriu a R$125. Era um quarto do preço. E hoje em dia, a gente tem praticamente 20% da nossa base com esse plano. Então, é um cliente que a gente não tinha. Caramba. Vem num horário... Dá trabalho um pouco, de certa forma, mas é um horário da musculação, as academias dão movimento, é um cara que vira um pátio na escola, né? Antes da... Você olha assim, vai sentar o recreio na escola, tá rolando aqui. Treino em grupo, 3, 4 no supino, em relação, mas era um público que a gente não tinha, entendeu? Sim. Então, as informações trazem isso pra gente. Então, isso são coisas que realmente fazem muito sentido para a operação. Trabalhou com dado. Exatamente. Trabalhar com dados. Agora, quando você não tem, é um risco enorme. Dudu,
Você trouxe um número aqui, a hora que você estava falando, que a gente tem a população em torno de 6 a 7% que treina hoje. As pessoas falam muito dos números dos Estados Unidos, né? Que o Brasil está muito longe disso, mas é outro mercado, é outra renda per capita. O custo da academia nos Estados Unidos versus renda per capita é outra, baseada na do Brasil. Claro. Quanto você consegue pagar de acordo com o teu salário Se você mínimo, pegar né? hoje em dia o preço de uma low cost no Brasil em percentuais do salário mínimo e comparar com a Planet Fitness era $9 e eles aumentaram em 50%. Tá $15 o preço de uma IU Fitness, os grandes players são 15%. Mas quando você pega o percentual do salário mínimo nos Estados Unidos e representa, né, o 1% de lá, talvez seja 10, 15% daqui. Então eu acho que a gente tá. Eu queria entender se você entende mais ou menos. Você acha que o Brasil está atingindo um platô? A gente está longe disso? Você acha que porque eu entendo que as academias elas já trabalham meio que num limite de preço. Muita gente fala, o brasileiro, as academias ainda vão diminuir o preço, a gente vai ver aqui chegar a R$ 9,90. Não vai. Não dá. Não tem como. Não dá. A conta não fecha. A conta não fecha no Brasil. Uma coisa Principalmente pela questão dos impostos, Exato. a obrigatória. Acho que uma coisa, gente, que era muito importante as pessoas entenderem, academia de ginástica no Brasil só tem no Brasil. Academia, assim, a gente viaja o mundo todo e isso eu posso afirmar e matar. O que a gente oferece aqui não é a mesma coisa que uma academia lá fora oferece. Não tem. Porque você tem a questão da profissionalização, do atendimento. A gente, recentemente, nessa viagem, as academias todas funcionam com pulseira, você não tem recepção. Não tem. É self-service. Você chega na academia, a gente foi lá na Extra Fit, né, em Colônia, e a academia funcionava 24 horas. 7 horas da manhã, você como visitante, você não tinha ninguém na academia para você receber. Aí o cliente falou assim, passa aí, cara, depois você se vira com a recepção. Como é que você vai fazer isso no Brasil? Dou um exemplo para vocês. A maior rede de academias no mundo é a Anytime Fitness. Mais de 4 mil unidades. Quantos funcionários esses caras têm? Nossa, Chuta. ideia. Tem 400 funcionários. Nossa. De 4 mil unidades, eles têm 400. 400 funcionários. É por isso que a operação se paga. Então, o que eu sempre falo, academia de ginástica só no Brasil. O que a gente tem lá, um aluguel, você compra um acesso ao equipamento. É claro, eu não posso falar de forma genérica, porque tem vários modelos Mas aí de também negócio você vai diferentes. pro modelo Equinox, que é... Exatamente. É uma pancada, Dave né? Lloyd, entendeu? Que a gente visitou bastante lá. Então, são modelos completamente diferentes. E aí, Mário, assim, qual é a grande dificuldade e que me dá uma dor no coração? É que a gente não sabe os números do Brasil. Você vê o Global Report, que é o grande, né, informativo da gente, a gente só tem informação de um player no Brasil. As informações da Bodytech estão todas erradas. Tem 140 unidades no Global Report de 2024, quando era referente a 2023. A gente não, então, uns 5%, 6%, eu tenho certeza que é maior do que era. A gente tinha os dados de 5% que a gente tem e que todo mundo fala, são muito infundados. As informações vêm do Confef, que você vai entrar lá no dado do Confef hoje em dia, você vê a quantidade de PJs, e aí que é pessoas jurídicas. Então, eu tenho uma empresa de consultoria, meu nome vai estar lá, eu não sou uma academia. Então, as informações faltam pra gente. Hoje em dia, o deadline do Global Report da ISA terminou e eles estenderam. Tomara que a gente tenha dados mais... Não, a Fitness Brasil está fazendo um trabalho excelente lá do censo. A gente precisa de informação. Precisa. Porque eu vejo muito estudo. Você vê, acabou de sair os dados da Europa, tem da Ásia, tem dos Estados Unidos. Mas a gente, cara, no Brasil a gente navega sem informação. Mas sabe o que eu acho também, Dudu? Que é um mercado também muito sem informação, cara. Eu venho do mercado de tecnologia. Cara, que você tem... Por exemplo, hoje a gente está no mercado de equipamentos. Você tem que... cada um tem uma opinião, né? Você tem uma opinião sobre os equipamentos da Buckler, o outro tem uma opinião, o outro tem outra opinião. Mas você não tem, por exemplo, igual no mercado de tecnologia, você tem um Gartner, que é algo agnóstico que avalia realmente... Consolidação. Exatamente. A gente não tem uma entidade que faça isso para nós. Hoje em dia, por exemplo, recentemente eu publiquei, tem o Fit Guide, que é um instrumento de avaliação das boutiques, das academias, onde você tem, cara, é espetacular o trabalho dos caras. A gente não tem isso. Não tem, cara. Então falta muita informação, mas eu acho que
talvez até, né, a chegada de novos players, a necessidade tem melhorado bastante, a gente precisa disso. A única informação, eu recentemente eu descobri, eu fui fazer um trabalho para atualizar uma apresentação, a gente hoje em dia tem no Brasil mais de 30 players, né, com mais de 50 unidades de low cost. E como é que eu cheguei nesse número? Eu tive que entrar no site e contar unidade por unidade. Caramba, Cara, são Dudu. trabalho. Porque você não tem informação. O cara não tem lá em cima, na Não primeira tem, página, não tem. a informação. Então você tem que entrar na Pano Bianco, na Bluefit e ir contando as informações, porque a gente não tem, diferente lá de fora. Não tem profundidade em nada. Exatamente. É um Faturamento, mercado- número de clientes. E cada um fala Só o que quem tem quer, RI, né? né? Só quem... Cada um fala o que quer, né? Só se o cara tem RI, né? Eu acho legal depois pegar todos esses reports internacionais e colocar no link do YouTube, essas coisas para as pessoas terem acesso. Isso. É legal. E é tudo legal. pago, né? Assim, o que eu mais recebo, posto um negócio, pô, mas, cara, eu gastei $150 nesse eu vou report. te Eu não dizer, posso franquear, até porque não é justo isso, né? Mas o que for, quem puder ter Claro, acesso tem, a tem. alguns, Tem muita vamos coisa. disponibilizar pra A vocês. Deloitte acabou de lançar um reporte muito interessante sobre o mercado europeu. Tem muita A informação Deloitte preciosa. está entrando forte Deloitte. nessas análises de fitness. Ô, Dudu, a gente tá com algumas... A gente tava fazendo dinâmica aqui de perguntas, né? A gente tava fazendo uma live e aí o pessoal começou a mandar algumas caixinhas aqui para você. Eu não... Toma cuidado com as perguntas. Cuidado com as perguntas e com os nomes. Fiz uma pré-seleção aqui já. E algumas relevâncias tiveram bastante. Ó. Vou rodar já, hein? E aí Show. vocês com a vontade. Dudu é referência no mercado. Qual a perspectiva do grupo Bodytech pro próximo ano? A gente tem um plano de crescimento, né, baseado em franquia, como eu já comentei. Eventualmente, esse ano, a gente tem uma nova unidade. E, na verdade, o nosso trabalho hoje em dia é se consolidar e ajustar a casa. A gente não pensa hoje em dia em crescimento, a gente tem muito trabalho para ser feito e a gente vai crescer por franquia, mas está longe de se tornar uma empresa franqueadora. Acho que esse é o desafio, é consolidar e recuperar os estragos que a gente teve da pandemia, que a gente tem muito trabalho interno, principalmente quando você pensa em cultura. A marca tem uma expectativa muito grande e a gente quer cada vez mais restabelecer a cultura de Bodytech de excelência. Tá dando para escutar, será, as perguntas aí? Tá. Isso é legal, uma visão de longo prazo. Visão de longo prazo. Show de bola. Perto do microfone. Não, é que aí ele olha pra você, ele fica já tudo Perfeito. Ó, tem mais uma interessante aqui, ó. Hoje, quais os principais cuidados quando se pensa em abrir uma academia? Legal. Eu acho que, primeiro, né? A academia é um negócio que depende 95% de zona primária. Então, acho que a primeira coisa, assim, a experiência que a gente tem na academia você tem que escolher o ponto muito certo. Então, você tem várias estratégias de software para conhecer raio-x, ver a concorrência. Então, acho que a primeira coisa é você ter escolha de um ponto adequado, tomar muito cuidado com as propostas que a gente já ouviu e já se ferrou muito. Vai abrir um shopping, o cara fala, vende o sonho para você, aqui vão ter 50 torres, tem 10 mil habitantes, mas vai ter, nos próximos 2 anos, vai ter 200 mil pessoas, e se esse troço não se concretiza, você tá ferrado. Então, é perto de moradia, perto de localização, zona primária, e perto de local de trabalho. E outro é um business plan extremamente realizado de forma bem coerente com especialistas que conheçam o assunto. Porque vender sonho é muito complicado. Então eu vejo assim umas coisas muito doidas de ticket médio, de crescimento do mercado, que a gente sabe que é difícil se concretizar. Ô, Dudu, chegou uma pergunta aqui que eu achei legal. Sobre... pedindo para você contar sobre alguma coisa engraçada que já aconteceu, enfim, que você possa abrir pra gente, alguma coisa legal que acontece no dia a dia, que vocês vivem meio backstage e que você possa contar, enfim. Nossa, devem ser muitas. Tem que tomar cuidado aqui. Não, eu acho que assim, tem uma coisa muito engraçada, acho que a pessoa vai ouvir aí, assim, que assim, a gente estava há muito tempo isso na Bodytech, e é uma coisa assim que foi muito engraçado na hora, e talvez, não sei se quem está ouvindo aqui vai achar engraçado, né? Mas a gente estava num processo seletivo para contratar um professor, né?
E essa professora trabalhava com alongamento e trabalhava com... Eu não sei se as pessoas têm as bolas de futebol, né? Sim, sim. E na bola, até me lembrando aqui da cena, estávamos nós três, né? Os 3 diretores que a gente tinha na Bodytech na época, lá na unidade de Ipanema, na época a gente tinha 8 academias. E essa professora, a gente sempre buscando os melhores profissionais. E essa professora veio com uma indicação, era de uma concorrente, podia trazer muito cliente pra gente. E ela trabalhava, tinha uma aula que na época a gente não tinha essa bola. A bola mais usada, essa bola de instabilidade, né? A gente tinha essa bola na musculação e a gente queria criar um produto novo, que era essa bola de futebol. E nessa época você tinha essa bola grande, né? Que era a bola hoje em dia que tem 55 centímetros, 65 centímetros, e tem um modelo pequenininho que é a bola pequena. E, cara, o Amaury, que era a pessoa que trabalhava com a gente, né? Ele era muito sem noção e o cara não tinha crivo na língua, né? E aí, conversando com essa professora, ele chegou pra professora e aí perguntou pra professora: e aí, você trabalha com as 2 bolas? Assim, cara, eu levantei da sala, eu e o diretor, cara, esse cara é maluco, como é que ele vai atuar, vai fazer uma pergunta dessa, entendeu? Assim, coisa completamente descabida. Eu falei assim, cara, você é louco, assim, cara, tem muita coisa engraçada que acontece, assim, mas principalmente hoje em dia, a gente fez recentemente um processo seletivo, tinha uma prova técnica, e, cara, tava na cara, a gente fez a prova, eram 15 questões, e o cara respondeu a prova em 4 minutos. Impossível. Cara, impossível. Com certeza foi inteligência artificial, né? Então, assim, não dá pra você pensar. Mas, assim, o dia a dia da gente, assim, principalmente com a relação de clientes, é muito complicado. Assim. É mais coisas assim, engraçadas que acontecem, assim, problemas pequenos, ou é mais problemão mesmo, assim, lidar com muita gente? Assim, lidar principalmente com o cliente, né? As pessoas, principalmente depois da pandemia, as pessoas, elas estão muito sem paciência. E a pandemia, assim, levou a gente... A questão da máscara, acho que foi o pior momento que a gente teve na vida da operação. O que eu tive de pedido de demissão por conta a gente ter casos, né, do cliente... sou policial, tô armado e não vou tirar a máscara. Não vou usar a máscara. Como é que você faz com um cliente desse? Não usa máscara. Tô armado. Então tá bom, então, cara, fica tranquilo. Pode treinar aí, não precisa usar máscara, não. E sabe, o cara põe a máscara assim em cima do balcão bota a da arma musculação. junto com a põe a máscara. Desculpa, põe a arma em cima do balcão da musculação. Cara, eu sou policial e não vou. E aí, exemplo, o cara, eu sou policial e carregava a sacola armado. Vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê com um cara desse? Entendeu? E aí, cara, não vou revezar o equipamento. Entendeu? Entendeu? Com a arma. A gente teve um BO há pouco tempo atrás, numa unidade lá do Rio, da Barra da Tijuca, que a gente tem marcação de aula, né, no mapa da aula, e aí o cliente, ele acha que aquela bike 14 é dele. É a propriedade dele, porque ele tá lá há 10 anos e aquela bike é dele. Ai de você. Aí ela chegou, talvez um pouquinho fora da hora, abrir a listagem, não era marcação online, né? Aí ela põe o nome em cima da bike, né? Aí a mulher chegou, a cliente chegou e já tinha uma pessoa desavisada, não conhecia a pessoa. Não sabia que era botou dela, o armário né? em cima dela. A mulher chegou, apagou o nome dela, botou o nome da outra, que tava vazia lá atrás, e botou o nome dela. Cara, tivemos que levar as 2 pra delegacia. Chegaram as vias de fato. Chegaram as vias? Entendeu? Por conta Eu ia de... perguntar isso, as vias de fato. Vias de fato, por conta de marcação da bike. Assim, tem umas coisas muito hilárias que acontecem no dia a dia. Assim, e hoje em dia o grau, né, de discernimento das pessoas, e principalmente, muito menor, né? é inacreditável. O grau de exigência, assim, as pessoas, e a velocidade que você tem que responder a pessoa. Assim, porque não tem o assíncrono, né? Não. A gente fala que o WhatsApp é assíncrono, mas não é. Não é. Você fica 2 minutos sem responder, não, a pessoa Instagram, já... então, Nossa. você sabe, a pessoa... Outro dia eu tive que bloquear uma cliente, porque, sei lá, ela fez uma queixa, cara, para mim responder ela, eu tenho que ligar para a unidade, entender o que aconteceu, ouvir, né, a gestão, ouvir o professor, ver o caso para poder responder. A mulher, cara, botou um cocô lá no meu nome. Cara, meu Instagram pessoal, a mulher põe um cocô no meu Instagram. Pô, caramba. Cara, tive que bloquear. E aí ela mandou mensagem pro presidente
que eu não tinha respondido ela, que tinha bloqueado ela. Qual a média de pessoas que passam diariamente pela Bodytech? A gente tem 150 mil clientes, né, cara? Então, Nossa então Senhora. são Imagina a quantidade. 93, é o que eu sempre falo. A grande dificuldade que a gente tem, você vai a um restaurante, você vai à Disney, você viaja de avião. Isso é legal, Uma isso vez é por legal que você semana, falou. né? Uma vez na tua vida. Só que na academia são pelo menos duas visitas, né? Por mês. Uma média de 8 visitas no mês, entendeu? Cada vez mais a gente tem uma base. A gente hoje em dia, principalmente, a gente está conseguindo evoluir muito, porque a nossa relação é muito relacionada à quantidade de visitas. O cliente que não vai, ele cancela o plano dele. Sim. Então a gente tem que perseverar na frequência da academia, né? Então a gente tem um volume muito grande. Principalmente numa segunda-feira, no Eldorado, numa base de 6 mil clientes, sabe, talvez eu tenha 1.500 pessoas, né? Visitando a academia. No total, são 1.200.000 pessoas que passam por mês. Exato. Com os hormônios lá em cima. A questão dos hormônios. A chance de não dar problema é zero. É impossível. É impossível. E, cara, vai dar um problema. Assim, a gente sempre vê, né, assim, o funcionário da limpeza que abre a academia às 6 horas da manhã e a gente não pode errar, cara. É muito difícil isso, entendeu? O ar-condicionado não pode... As pessoas estão muito intolerantes. Estão intolerantes. Sabe, o ar-condicionado quebra no avião, quebra na tua casa, dá infiltração na tua casa, mas o cara não aceita. Não aceita. A coisa que a gente mais... Isso aqui é um absurdo. É o preço que você paga, né? A operação no tangível é complicado. Muito. A operação do dia a dia, com expectativa muito grande de cliente, resolver o problema dos clientes, e principalmente quando você foca o cliente. Aconteceu um lance muito interessante, que acho que é um belo exemplo que a gente sempre tenta trazer o empoderamento para o nosso funcionário, né? A gente tem, como comentando com vocês, Eldorado, chuva, domingo, aula de bike. A gente tem, acho que 3 aulas, 9, 10 e 11. E aí, chovendo, academia lotada, o professor percebe na última aula que tinham, na fila para entrar na sala, tinham 30 pessoas que iam ficar fora da sala. O que você faz com um caso desse? Cara, dei parabéns, peguei o telefone do professor quando acabou a aula para ligar para ele, para dar os parabéns para ele. Ele abriu a porta por iniciativa própria, assim, pessoal, acalma, eu vou dar mais uma aula depois. Cara, não consultou coordenador, gerente. Legal. Então esse empoderamento resolve o problema. Isso, não vai acertar sempre. Vai fazer merda um dia, com certeza. Sim. Mas resolveu o problema do cara, encantou, entendeu? Sim. Acho que esse empoderamento que a gente tem que tomar a decisão. Não dá pra... Vou ligar pro coordenador, o Dudu vai ligar se ele pode aumentar o orçamento para dar uma aula a mais. Cara, resolve o problema do cliente. E então, essas acho que 30 pessoas com certeza exatamente, falaram sobre isso. Encantamento, exatamente. Que é, né, o que a gente tenta perseverar nessa busca constante. Resolve o problema do cliente. Toma a decisão. Uma decisão não tomada também é uma decisão, né? A gente eu hoje em dia tenho estudado muito a indústria da hospitalidade, de hotel, que eu acho que é o que mais se assemelha com a gente, com o cliente. Agora, o hotel é diferente, né? O cara vai uma vez na vida, fica 3 dias, agora não é todo dia que resolve o problema. Então, acho que esse é uma coisa bem interessante para a gente tentar replicar e aprender. Muito bom. Dudu, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que... Eu não... Nesse momento, eu te conheci depois. Como é que foi você conhecer a Buckler? Como é que foi como começou esse negócio? O que levou você a se interessar, vamos dizer? Assim, a gente, como eu falo para você, a minha vida nas feiras de visita, né, é sempre buscar por coisas diferentes. E a gente, hoje em dia, a questão dos investimentos, do CAPEX numa operação na unidade é muito importante. E uma das coisas para a gente abrir a academia, que é fundamental no Business Plans, é você ter a conta de que grande parte do CAPEX vem dos equipamentos. Então a gente sempre está buscando, né, coisas diferentes, novas, mas a dificuldade para o Brasil é essa conta fechar. Perfeito. E principalmente quando você não tem um distribuidor aqui no Brasil. Então acho que eu comentei com vocês, há uns 4 ou 5 anos eu tive o primeiro contato com a Real Leader, me chamou muita atenção e eu gravei uma porrada de vídeo, postei uma opção de coisa e, cara, depois você fica meio frustrado porque eu fiz o contato com a pessoa. Há uns 10 anos atrás, a gente tinha um setor de importação na academia, onde a gente podia importei algumas coisas direto. Umas deu muito certo, outras deu muito errado. E a gente está sempre querendo fugir dos problemas, principalmente que a gente vê na operação do dia a dia. Eu vejo muita coisa interessante. Vi uma escalada móvel com inclinação.
E aí, pô, o pessoal, os sócios aqui do Rio, compra. Eu falei, cara, calma que você não tem ideia. Eu tenho uma história de um amigo muito interessante que ele comprou uma esteira daquelas antigravitacional, que você tem redução Sim. de 90%. Aí comprou por iniciativa própria, arrumou lá uma pessoa para fazer a importação, trouxe. Cara, quebrou um estúdio dele de personal, ficou 8 meses para consertar a esteira. A Nossa, importação sério. não é tão simples quanto parece. Né? E todo mundo querendo Então, entrar nisso. Mas... e hoje em dia uma coisa que eu vejo muito no mercado do Brasil, né? Tem muita gente que não é do mercado, você vai lá para a China, vai para semana que vem tem a feira, né? O cara escolhe uma marca, vê legal e traz a marca. Uhum. E aí o cara chega aqui te vendendo, ele não é um distribuidor, ele importou e é um revendedor dessa marca. E cara, e se daqui a 2 anos você compra, sei lá, compre 20 esteiras com o cara, e o cara 2 anos resolve fechar a empresa e abrir um restaurante. Exato. O que você faz com essas Não tem esteiras? lastro, não tem... Então, assim, não dão garantia. exatamente. Então, É um sacoleiro global. Me chamou muito a atenção a questão da inovação, a proposta de equipamento da Real Leader. Aí abri negociação, ela me mandava a tabela de preço, eu mandava FOB, preço. Eu falei assim, cara, não tem como. E eu falei com ela, cara, gostaria muito de ter, mas, cara, vou aguardar alguém. E aí indiquei para várias pessoas, amigos que eu sei que são distribuidores aqui no Brasil. Cara, dá uma olhada nessa marca. Aí entraram em negociação e nada se concretizou. E aí acho que teve uma viagem dessa, quando eu descobri vocês, eu falei assim, cara, não acredito. Deu até o WhatsApp da acho que é a Alba, a pessoa que se relacionava comigo tentando, e ela queria que eu importasse direto. Eu falei assim, não, cara, não tem condição de fazer isso. Uhum. Esse não é o meu business, não é o meu core business e vamos esperar. Então acho que foi uma grata surpresa aí, acho que foi ano passado, né? Na Fitas Brasil eu levei o presidente para conhecer o stand, e ele ficou impressionado. E aí, quando o Mário falou assim, pô, já vendi todo o estoque. Eu falei, caramba. Não, Cheguei atrasado aqui na feira. Foi loucura, foi uma cara. loucura, né? A gente chegou na feira, assim, a primeira feira, e em 1 hora e meia já tava tudo vendido, né? Acho que vocês foram muito felizes na marca, né? Sim. Por conta da robustez, da solidez. E foi o que eu falei para vocês, assim, muita gente faz a mesma coisa, tem a mesma felicidade, mas sempre falei isso para vocês, assim, o diferencial tem que ter um produto bom, não pode ser um produto ruim, mas no dia a dia, no acompanhamento, e vocês têm feito um trabalho muito legal, tem chamado a atenção de todo o mercado, e acho que é por isso que vocês estão cada vez mais ganhando confiança e ganhando mais oportunidade com as operações. Que legal, Dudu. Nossa, muito bom escutar isso. Gabi, tem mais alguma pergunta dos nossos... Tem uma aqui que eu estou escutando vocês conversar e eu acho que seria interessante fechar com essa. Que é, quando a gente pensa na abertura de academia, e aí vocês falando de maquinário, quais que são os critérios para escolher um bom maquinário? Boa. Eu acho que sim, a gente tem hoje em dia vários critérios, né? Mas passa, e toda vez que eu vou fazer a análise, a gente apresenta um trabalho desse, a gente vê a questão do preço, né? Principalmente da questão do distribuidor, quem está... do distribuidor que você tá se relacionando, pensando no after sales, né? Do que vai acontecer, se é um cara que é um aventureiro, que é uma coisa dessa. Tem uma coisa que a gente no passado não fazia, mas quem tá operando essas academias. Então a gente sempre falei com vocês, acho que a marca da gente dá uma credibilidade muito grande, e eu me preocupo muito se a gente está comprando os equipamentos de vocês, e eu vejo que uma academia completamente fora do nosso propósito, uma academia muito diferente, está usando o mesmo equipamento. Eu quero ter equipamento diferenciado. Me preocupa porque eu acho que a diferenciação não está só no equipamento, mas eu acho que atrelar a marca ao equipamento, eles fazerem isso com a Bodytech, tudo bem. Mas eu não quero que eu tenha a mesma coisa. Porque hoje em dia é uma coisa meio pejorativa. Esse equipamento tem na academia tal, na marca tal. Sim. Então isso é ruim. Então acho que essa equação, né, de preço, e aí sendo validado do ponto de vista de biomecânica, de qualidade estrutural, de durabilidade, etc e tal, que é uma curva de aprendizado. Mas acho que passa por esses critérios, os critérios técnicos, mas também os critérios comerciais e principalmente do distribuidor. E no nosso caso a gente acaba atendendo redes, mas é sempre um mercado mais premium, né? A gente não tem um... Isso. A gente fala, a gente viés, não é, né? O viés, a gente não é o mais contra, barato. É outro mercado, você não tem...
Quem está no ramo de low cost tem várias empresas aí super certeza. legais. É outro mercado, É outro bicho, só que eu não tô nesse mercado. Sim, sim. Não é preço, é valor, né? É, valor, cara, assim, acho que é o que o Dudu falou, né? Aqui a gente é muito preocupado com cada detalhe, né, Dudu? Então a gente nunca também a gente se preocupa muito em fazer collab, a gente se preocupa muito do que um influencer ou uma collab vai trazer para nossa marca, porque a gente tem a mesma preocupação de vocês, cara. A Buckler hoje tem um posicionamento mais grife, né? Um posicionamento mais premium. Então a gente está com Bodytech, está com companhia, está com academias que tem já um nome, né? Uma percepção totalmente diferente das outras, e a gente realmente não faz negócios com algumas, né? Que a gente opta por não fazer, justamente pela percepção de marca. Então, eu acho que também ontem a gente estava vendo uma palestra lá no evento da Fitness Brasil, falando sobre branding, né? E eu acho que agora o mercado está criando mais essa consciência de branding, né? De que o branding não é o logotipo, né? Perfeito. É todo É a experiência, tudo, né? Tudo que está envolvendo a marca. Envolvendo isso, escolhas que você Vai faz. da né? entrega, do pedido, do relacionamento, do pós-venda. Você falou até do tracking, né? Que vocês começaram a receber, né? Recebeu, eu fiquei assustado. Sabe que era pra mim assim, meio, pô, seu equipamento chegou no Brasil. Pô, isso é notícia boa. Mas é isso. Alguma... Não. Quer fechar isso, com alguma... Não sei, Dudu, fala um pouco só pra gente fechar mesmo. Dudu, pessoa física. Conta um pouco de você mesmo, pessoa física, só pra fechar bem rápido, assim. Como que é o Dudu, pessoa física, o dia a dia, cara? O que Cara, você assim, gosta? eu sou apaixonado por exercício, né? Eu tenho uma questão minha pessoal, eu sou diabético tipo 1 desde 14 anos. Então isso me levou a ter ser uma pessoa muito disciplinada com a minha vida, entendeu? Então acho que a vida do diabético, assim, eu aprendi isso com o meu orientador do mestrado, que ele falou: você quer viver para sempre, arruma uma doença crônica e cuida dela. Então assim, passa por atividade física. Hoje em dia eu tenho uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade de fazer exercício de manhã. É engraçado, todo mundo me pergunta isso e eu vejo assim pra academia: não te vejo treinar mais na academia. Hoje em dia eu faço crossfit, tô fazendo Hyrox agora. É uma coisa que pra mim me dá um prazer enorme. Não treino na Bodytech. Eu quero, 1 minuto, 1 hora que eu tenho do meu dia que eu não abro mão, que assim, eu não quero saber, me incomodava muito. Cliente me pergunta, professor, personal, troca equipamento quebrou. Então eu faço minha terapia, tem uma academia de crossfit lá perto de casa que eu sou super bem atendido. Então eu treino lá na Brook, que é muito legal. Lá na Bodytech, o pessoal começa: Dudu, e Não, aquele que você não desliga, quando né? eu tô treinando, eu tô antenado, né? Eu Sim. vejo uma pessoa fazendo besteira, fazendo coisa errada, o cliente desliga, jogando né? o halter no chão, jogando a placa, não querendo revisar. Nossa. Isso me estressava muito, entendeu? Então eu falei assim, cara, eu preciso disso. Faço meditação todo dia, né? Faço meditação todo dia. Que legal. Acho que isso me ajuda muito a me centrar. Entendeu? Acho que isso é totalmente diferente. E tem uns 3 ou 4 anos que eu descobri um hobby. Eu sempre tive um hobby de esquiar, mas assim, adorava esquiar, assim, como desafio e Com tudo. esqui ou com snow? Esquio. Nunca Esquia. botei um snow. Meus filhos esquiam de snow, mas assim, era uma forma de eu viajar. Só que essa brincadeira sai caro, né? É caro, E cada vez você vai ficando mais velho, você fica mais preocupado, mais gente você vê se machucando. Então, os médicos, amigos meus, cara, foge disso, joelho é muito... Mas eu sempre gostei muito, que também era um momento que eu conseguia curtir, mas é mais complicado. E uns 3 anos, tem um sócio lá da Bodytech que a vida toda ele me perturbou e eu descobri o kitesurf. Então, Nossa, hoje em dia é uma tem delícia, uns kite. 3 ou 4 anos que eu tenho feito. E, cara, eu moro a 200 metros da praia. Nossa, E eu que delícia. consigo, ter uma estrutura lá que eu ligo pro cara, assim, cara, prepara meu kite. Eu consigo, na hora do almoço, dar uma velejada. Que legal. Aí durante a semana, cara. Às vezes eu fico meio preocupado, né? Que outro dia aconteceu isso, né? Assim, botei um calção, tirei a camisa, peguei a bicicleta e fui velejar. Cara, encontrei com um professor, 12:30. O cara assim, cara, tu não trabalha não? Eu comecei a pensar assim, cara, não posso dar esse mole. Que até explicar pro cara que eu tô no meu horário do almoço, né? Ele pode estar lá correndo, mas eu não posso estar indo. Então eu tenho que tomar mais cuidado. Então eu tenho procurado, como eu viajo bastante, e assim, cara, o Nordeste não tem lugar no mundo, no Brasil, melhor. Eu ainda não velejei lá fora, mas aqui no Brasil viajo sempre. Teresina, Natal, Fortaleza, qualquer evento que tem no Sul.
eu aproveito e dou uma esticada para dar uma velejada. Que é um lance que eu achei muito interessante, é que você tá sem celular. Então, cara, são 3 horas, 2 horas, 1 hora que você fica, que ninguém... Não tem como, não né? tem Você tá com o como celular você, ali. sabe, você tá preocupado, tá vivendo lá a tua vida. Então, acho que essas coisas mesmo Você tá pessoais. presente, né? É, Legal. muito legal. Dudu, queria te agradecer, mas antes de te agradecer, eu queria trazer o nosso brindeiro aqui. Jura, pô? Mas... O cara do presenteiro. Ó, Gabriel, o monstro. Legal. pela gratidão de participar desse Pô, episódio. obrigado, cara. Espero que você goste, Dudu. Pô, brigadão. É uma honra conversar com você. Deixa eu abrir aqui, pô, fazer Muito o... obrigado, cara. Obrigado aí pela oportunidade que, cara, vocês, desde o início, já falei para vocês, a preocupação que vocês têm com os clientes de relacionamento, acho que vai fazer uma diferença a partir do momento que vocês têm um produto diferenciado. Muito bom, Dudu. Obrigado pela tua presença aqui, cara. Espero que tenha sido legal também para Pô, você. Para obrigadão. nós, cara, eu ficaria aqui... Para mim isso aqui, cara, isso não é trabalho, é prazer, é bate-papo. É bate-papo, cara. É a coisa mais gostosa. Obrigado, Dudu. Dudu. Obrigado. Obrigado, prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê like, compartilhe, ative o sininho para que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. E você que está vendo esse conteúdo, também compartilhe em outros canais. Você está vendo no TikTok, agora a Buckler é multicanal, a gente vai ter esse episódio também no Spotify. Então, você que também quer escutar andando no carro, cara, um episódio foi muito legal. Dudu aqui é uma enciclopédia, uma referência gigante do mercado. Para você que está começando no mercado, já está no mercado, escuta esse cara falando. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. Bora para a próxima.